Amados, muito boa noite, paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui, né? Hoje sim é terça-feira, tá? Ontem, eu transmiti a live ontem, falando que ontem era terça-feira, mas na verdade terça-feira é hoje. Estou um pouco perdido no tempo, né? Nas horas aqui, nos dias, mas, enfim, hoje é terça-feira, nós estamos aqui vivendo o dia 21, né, de abril, hoje é um feriado, e louvado seja Deus por isso, amados. E eu gostaria de falar com vocês nesta noite sobre 7 motivos que são responsáveis para que as pessoas se distanciem do reino de Deus, se distanciem da igreja, se distanciem do corpo de Cristo, né? Então é sobre isso que eu vou falar. Está aqui na minha frente um estudo que eu tenho há muito tempo guardado no meu computador aqui, e hoje de manhã eu comecei a revirar alguns, eu chamo de tesouros, né? Porque tem coisas que nós vamos acumulando e guardando, principalmente coisas que há muito tempo nós escrevemos e tivemos experiências com Deus através disso. Então hoje eu tive o privilégio de, bem de manhãzinha, até na madrugada, desenterrar alguns tesouros que Deus havia colocado aí nas minhas mãos. Então tem um esboço aqui preparado, e eu gostaria então de falar com você nesta noite sobre 7 motivos que distanciam as pessoas da presença de Deus, que distanciam as pessoas do corpo de Cristo, da igreja, como for preferível para você, amém? Já mandar um abraço aqui para a Claudineia, paz, Deus te abençoe. Mandar um abraço também para o Renzo, boa noite, Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe muito a família de vocês em nome de Jesus. Amados, como eu ia dizendo, então eu tenho aqui, provavelmente foi em 2012 que eu adquiri, que eu montei essa coletânea de esboços que eu tenho guardado aqui, e hoje de manhã eu vim desenterrando isso, vim lendo, vim estudando, né, e tive algumas coisas que durante o dia Deus falou muito forte no meu coração, então eu quero compartilhar com vocês em nome de Jesus, amém? Boa noite, Ailton, boa noite, Tati, Deus abençoe toda a família aí também, em nome de Jesus. Amados, então eu gostaria de compartilhar com vocês o texto, né, que nós vamos tomar por base aqui para nós falarmos sobre os 7 motivos que faz alguém abandonar o reino de Deus, a casa de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, enfim. 7 motivos aí que as pessoas se envolvem com eles e faz com que essas pessoas se distanciem de Deus, tá bom? Então, se você tiver o interesse aí de compartilhar essa live, compartilhe. Vai ser uma live bem rapidinha hoje, no modelo de estudo mesmo, de uma escola bíblica, né? Hoje é o dia da nossa escola bíblica, e vamos aí aprender então da palavra de Deus, tá bom? O texto que nós vamos usar como base é Lucas capítulo 24, se você quiser anotar aí, Lucas capítulo 24, e nós vamos começar a ler a partir do versículo 13, Lucas capítulo 24, versículo 13, então nós vamos lendo, acompanhando o texto, vamos falar aqui sobre aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e nós vamos extrair então desse texto aqui, desse acontecimento logo após a ressurreição de Cristo, nós vamos extrair então daqui desse texto, dessa história, 7 motivos que fazem as pessoas abandonar o reino de Deus, a casa de Deus e a igreja. O texto que nós falamos é o seguinte: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que ficava distante de Jerusalém aproximadamente 70 estádios, cujo nome era Emaús. Então eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús. E para nós termos um entendimento da distância de Jerusalém até Emaús, nós estamos falando aí aproximadamente de 12 quilômetros, tá bom?
entre Jerusalém e Emaús. Lembrando que Emaús, se não fosse citada nesse texto que ora nós acabamos de ler, ela nem existiria na história. Devido a esse texto é que Emaús ficou conhecida. Por quê? Porque Emaús era uma cidade era uma aldeia tão insignificante, era uma aldeia tão pequena, tão insignificante naquela região, que se não houvesse acontecido essa situação, certamente nós nunca teríamos a oportunidade de saber que existiu uma cidade naqueles dias chamada Emaús. Então, a Bíblia diz assim: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Os dois discípulos iam conversando entre si. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Versículo 17. E eles lhe disseram: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes tais coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele. Olha o versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele, que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. Olha só, que dizem que ele vive. E essa era a conversa entre os dois discípulos aí, voltando para Emaús, tá bom? E no versículo 24: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, versículo 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e conheceram que ele estava junto deles, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, versículo 33, estou terminando o texto aqui. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho e como lhes foi concedido no partir do pão. Amém, amados? Louvado seja Deus. Aí você deve estar pensando assim: pastor, em nome de Jesus, o que tem a ver essa história? Pastor, em nome de Jesus, o que tem a ver esse texto, dos dois discípulos a caminho de Emaús, com esse tema que o Senhor colocou aí, 7 motivos que distanciam as pessoas do reino de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus, do corpo de Cristo? Amados, tem algo aqui nesse texto que me chama a atenção, e algo que eu gostaria de compartilhar com você, e que você pudesse realmente abrir o seu coração para ouvir, o que eu vou dizer para você. Preste atenção
nos versículos 13 e 14, né? Lembrando que isso não é uma pregação, é um estudo que eu estou compartilhando com você, mas preste atenção nos versículos 13 e 14, o que eles dizem. E eis que no mesmo dia, qual dia era esse? O dia da ressurreição, o dia que Jesus havia ressuscitado. Quando é que Jesus ressuscitou? No domingo de manhã, provavelmente já nos primeiros minutos do domingo, às 6 horas da manhã, aí por esse momento aí. Então, no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que ficava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém, o nome era Emaús. Então, nós estamos falando aqui de 2 discípulos, não sabemos aí realmente quem os 2 são, alguns dizem ser o Lucas, né, que andou com Paulo, e o outro chamado Cleopas, mas nós não estamos aqui nos importando quem eram as pessoas, até porque a Bíblia diz que os 11 discípulos de Jesus estavam em Jerusalém quando os 2 voltam no final do texto. Mas olha que interessante, esses 2 com certeza estavam ali entre aqueles que estavam sempre junto com Jesus. Esses 2 aqui que estavam voltando para Emaús, uma pequena aldeia insignificante, totalmente fora ali do trajeto daqueles que serviam a Jesus. Esses 2 discípulos estavam deixando Jerusalém, estavam automaticamente deixando de lado um dos mandamentos do Senhor, que era para que eles ficassem reunidos, para que eles ficassem juntos, e eles estão então voltando para onde? Voltando para a aldeia deles, aonde automaticamente já não era mais o lugar deles. Por quê? Porque eles saíram de Emaús para seguir Jesus. E amados, existem muitas pessoas nos dias de hoje em condições semelhantes a desses 2 discípulos. Conheceram a Jesus, entregaram a sua vida para Jesus, viram Jesus realizando milagres, viram Jesus abrindo os olhos dos cegos. Eu tenho absoluta certeza que os 2 estavam entre aquele grupo de 70 discípulos que saíram para pregar o evangelho e foram nas aldeias curando os enfermos, expulsando os demônios. Eles tiveram uma experiência com Jesus, eles tiveram uma experiência, eles foram testemunhas ocular de vários milagres que Jesus havia executado. Mas a Bíblia nos relata no versículo 13 e no versículo 14 que eles estão voltando, eles estão saindo, eles não aguardaram para ver Jesus, embora a Bíblia diz que eles já haviam ouvido o relato das Marias que haviam ido até o sepulcro, e mesmo assim isso não foi suficiente para que eles permanecessem em Jerusalém. Em outras palavras, os milagres que eles viram, as coisas que eles ouviram, as coisas que eles experimentaram no decorrer desses 3 anos e meio que eles viveram ali com Jesus, que eles presenciaram diante de Jesus, não foi suficiente para que eles esperassem com que a palavra se cumprisse. Pelo contrário, eles ouviram, eles receberam um testemunho de que Jesus havia ressuscitado, mas eles preferiram, amados, eles preferiram voltar para Emaús. E tem muito cristão, amados, nos dias de hoje vivendo isso. Já experimentaram o melhor de Deus, já viram a glória de Deus, já viram Jesus realizar milagres, já viram Jesus abrir as portas, já viram grandes milagres acontecendo, e estas pessoas estão querendo voltar para Emaús. E essas pessoas estão querendo voltar, amados, para o passado. Estão querendo abandonar a igreja, o corpo de Cristo, para voltar para Emaús, naquele lugar onde ninguém conhece, aquele lugar talvez onde era um lugar de sofrimento, né? Então nós temos que entender, amados, que o primeiro motivo que faz com que uma pessoa se distancie da presença de Deus, da casa de Deus, reino de Deus, é
essa pessoa dar ouvidos a conversas alheias. Primeiro motivo, porque olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 14, ó, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Amados, o que havia em Emaús? Nada. Emaús era uma pequena aldeia. Eles viveram dias de glória, eles viram a glória de Deus se manifestando, mas agora eles estão dando ouvidos a quê? A conversas alheias, a conversas fiadas de pessoas dizendo assim: ele ressuscitou coisa nenhuma. Certamente esse Jesus não ressuscitou. E eles então, não tendo talvez aí uma estrutura, amados, de uma coisa que os cristãos dos dias de hoje precisam ter, é estrutura. Uma coisa que os cristãos nos dias de hoje precisam obter através do Espírito Santo é uma estrutura. Sabe por quê? Porque nós nascemos de um contexto religioso onde nós só acreditamos em Deus se nós enxergamos algo concreto. Amados, a Bíblia diz que o nosso Deus é transcendental, o nosso Deus é Espírito. E se o nosso Deus é Espírito, irmãos, nós não precisamos enxergar algo acontecer para acreditar que Ele está vivo. Como eles só ouviram dizer que Jesus havia ressuscitado, mas não contemplaram com os teus olhos, o que eles fazem? Não, vou abandonar a igreja em Jerusalém, vou abandonar o corpo que eram os discípulos e vou voltar para a minha vida lá em Emaús. Vamos embora daqui. Um começa a contaminar o outro. Versículo 14: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, amados, o primeiro motivo, ou a primeira coisa que faz com que as pessoas se desprendam do corpo de Cristo, se desprendam da igreja, se desprendam da palavra do Senhor, se desprendam do reino de Deus, são conversas alheias, são conversas paralelas, são conversas maldosas. O motivo principal das pessoas saírem do corpo e se desviarem e se perderem no meio do caminho são conversas fiadas. Se eles esperassem mais um pouco, com certeza eles seriam visitados por Jesus em Jerusalém, como Pedro foi visitado, como Maria Madalena viu Jesus lá na ressurreição. Mas não, eles preferiram voltar. Eles preferiram correr, eles preferiram dizer assim: olha, vamos embora, porque realmente nada vai acontecer aqui. Jesus morreu, e já que nós não o vimos ressuscitado, vamos voltar, vamos nos desviar aí do caminho que nós aprendemos e vamos voltar para onde nós estávamos. Amados, o dia que Jesus escolheu a mim, o dia que Jesus escolheu a você, Ele não nos escolheu para voltarmos onde estávamos antes de sermos alcançados pela misericórdia de Deus. O Senhor nos escolheu para que nós sejamos como o apóstolo Paulo, quando disse: prossigo para o alvo, prossigo adiante, deixo para trás as coisas que ficaram, e eu vou adiante para o alvo, e o meu alvo e o seu alvo é Cristo, amados. Então eles estavam voltando, devido a conversas paralelas, devido a conversas fiadas, devido a conversas que não deram a eles a ênfase de eles esperarem, mas não, foram levados por qualquer conversa. Jesus não vai ressuscitar, certamente Ele não vai estar no nosso meio, então vamos fazer o seguinte: eu e você vamos voltar. E amados, é sempre assim. Nunca uma pessoa sai sozinha, ela sempre tenta tirar outra pessoa com ela. Vamos aqui, segundo motivo, amados, vamos ler aí os versículos 15 e o versículo 15 e o versículo 16 de Lucas 24, vamos lá. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem, e eles lhe disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes, amados? Segundo motivo que tira uma pessoa da presença de Deus, nós chamamos de cegueira espiritual. Cegueira
espiritual. Versículo 15, versículo 16. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, e eles não perceberam a presença de Jesus ali do lado deles. E quantas pessoas eu e você conhecemos que estão caminhando, que estão aí, até mesmo são membros de uma igreja, ou estão debaixo aí de uma denominação, e essas pessoas estão tão cegas espirituais, que elas acham mais rentável voltarem lá para a vida que elas levavam, voltarem para Emaús, distanciando-se da igreja, do que enxergar Jesus ativo na vida delas. Esses dois discípulos estavam cegos espiritualmente, sabe por quê? Porque Jesus estava ali do lado deles, e eles não perceberam. Jesus estava caminhando do lado deles, Jesus até entrou para participar do diálogo deles, e eles não perceberam que aquele era Jesus. E a Bíblia é clara em dizer, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Para que não o conhecessem. Então, primeiro motivo que nós temos aí, que tira alguém da presença de Deus, da casa de Deus, é conversa alheia, conversa fiada, conversa paralela. E o segundo motivo, então, que a Bíblia nos mostra aqui, é a cegueira espiritual. Amados, haja vista que nós percebemos que Jesus aparece nesta cena, nesse episódio aqui, já no início da ida deles. Aproximadamente Jesus andou 12 quilômetros com esses homens, e eles não perceberam que Jesus estava do lado deles. Pastor, mas pode acontecer de que alguém seja tão cego espiritualmente que não perceba Jesus? Pode, como tem muitas pessoas, irmãos. Tem muitas pessoas que, devido a conversas fiadas, que devido a conversas paralelas, que devido a mentiras, que devido a calúnia, essas pessoas desacreditaram na palavra de Deus, estão voltando para o mundo e estão cegas espiritualmente, e Deus não quer isso, sabe por quê? Porque se Deus quisesse que isso acontecesse, Jesus não apareceria para eles no caminho de volta para Emaús. O que mais me anima, amados, nessa história, o que mais me anima nesse texto que nós estamos lendo, que mesmo eles estando com conversas paralelas, que mesmo eles estando dando ouvidos que Jesus talvez não ressuscitou, que Jesus talvez não poderia fazer nada mais por ele porque havia morrido, mesmo eles ali estando cegos espiritualmente, Jesus faz questão de caminhar com eles no caminho para Emaús. Me motiva a servir a Deus, sabe por quê? Porque o Senhor não nos abandona. Jesus havia dito para esses discípulos o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias. Um pouco antes de Jesus morrer, Jesus ora pelos discípulos. Um pouco antes de Jesus ser entregue naquela cruz, Jesus ser entregue para aquele martírio que ele sofreu, a Bíblia diz que Jesus ora pelos seus discípulos. Então, se Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus não abandona os seus discípulos. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, que talvez está passando por um momento complicado, que talvez já viu muitas coisas acontecerem na sua vida e hoje não mais, e está pensando em desistir de estar na presença de Deus, e está pensando em desistir em estar na casa de Deus. Eu quero dizer para você: não desista, tá bom? Mesmo que você esteja cego espiritualmente, preste atenção nos detalhes. Jesus está do teu lado, porque Ele prometeu que estaria comigo, que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Terceiro motivo, amados, terceiro motivo que distancia uma pessoa do corpo de Cristo, da presença de Deus, da casa de Deus: a tristeza. Olha o que diz aí o verso 17. Se você não puder acompanhar comigo, anota aí. Olha aí o que diz o verso 17:
E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Amados, tem muitas pessoas que estão se distanciando do propósito de Deus, porque talvez receberam uma palavra negativa. Tem muitas pessoas que estão se distanciando da presença de Deus, porque por algum motivo se entristeceram. De repente alguém falou alguma coisa para você que te chateou. De repente alguém lançou uma palavra sobre a tua vida e isso te fez ficar triste. De repente alguém te chateou, te entristeceu, e essa tristeza tem deixado você longe de Deus. Eles estavam tristes pela morte de Jesus, mas eles não haviam tido a sensibilidade de entender que Jesus, dias antes, havia dito assim: gente, eu vou cumprir a vontade do meu Pai, foi para isso que eu vim. Então o terceiro motivo, irmãos, que tem tirado as pessoas da presença de Deus é a tristeza. O primeiro são palavras, conversas fiadas, conversas aí que nós, palavras que têm distanciado as pessoas. O segundo motivo é a cegueira espiritual. E o terceiro motivo que nós vemos nesse texto aqui no versículo 17, é que eles estavam tristes, amados. Tristes porque eles acreditavam que Jesus não ressuscitaria, mesmo que eles haviam ouvido tudo aquilo, mas na cabeça deles, eles entenderam assim: não vai, vamos embora, vamos voltar para trás, vamos deixar quieto. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso é categórico. Tem muita gente que, porque não viu ainda algo acontecer, deixou de acreditar. Tá? Tem muitas pessoas aí que, porque não viu nada acontecer ainda, por enquanto, deixou de acreditar. Mas deixa eu dizer para você, Jesus não desistiu de você. Tá bom? Agora eu quero que você vá comigo. Eu estou pulando aqui, amados, muitas coisas, mas eu quero que você vá comigo lá para o versículo 19, que diz assim, ó: E ele lhes perguntou: Quais coisas que deixou vocês tristes? Quais coisas que aconteceram nesses dias aí? E ele lhes perguntou, Jesus perguntou a eles quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito de Jesus o Nazareno. Olha só, as que dizem respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amados, o quarto motivo que tem tirado as pessoas da presença de Deus é o chamado saudosismo. Na cabeça deles era o seguinte: olha aqui, nós estamos voltando para Emaús porque Jesus nos prometeu algo, e nós vimos Jesus manifestando poder na vida do cego, nós vimos Jesus falando palavras que transformaram as famílias, nós vimos o Jesus falando sobre o reino de Deus, e nós vimos os milagres acontecendo, mas agora nós que acreditávamos em tudo isso, não temos mais condição de acreditar. Sabe por quê? Porque ele morreu. Então nós vamos voltar, nós estamos voltando por quê? Porque nós colocamos a confiança que nós tínhamos nele, e agora nós não estamos conseguindo ver, nós não estamos enxergando mais, nós não estamos vendo uma solução para nós estamos cegos espiritualmente, em outras palavras, e então tudo aquilo que nós ouvimos e vimos acontecer nos entristeceu. Sabe por quê? Porque nós sabíamos que ele era o Jesus, um profeta poderoso, mas agora ele está morto. E é o que acontece hoje em dia com muitas pessoas dentro das igrejas, amados. Elas não têm a sensibilidade de ter uma vida íntima com o Espírito Santo,
Então elas leem algo na palavra e elas colocam na cabeça, no coração, que Deus ele é obrigado a fazer algo na vida delas, no dia que ela quer, na hora que ela quer. E muitas pessoas saem da presença de Deus, porque dizem assim: não, Deus não respondeu a minha oração, e porque Deus não respondeu a minha oração, eu não vou mais servi-lo. Eles achavam que assim, que Jesus iria voltar, porque eles estavam vivendo, o saudosismo como um culto ao passado. Onde está aquele Jesus que abriu os olhos dos cegos? Onde está aquele Jesus que nós vimos que era poderoso e agora ele morreu? Então, amados, tem muita gente que sai da presença de Deus. Por quê? Primeiro, por causa de conversas. Segundo, por causa de cegueira espiritual. Terceiro, por causa de estarem tristes com alguma coisa. E quarto, por acharem que Deus é obrigado a fazer algo instantaneamente em suas vidas, sendo que Deus faz no dia que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então nós temos aí 4 motivos já, irmãos. 4 motivos que levam uma pessoa a se distanciar da presença de Deus. Olha aqui que interessante que eu deixei anotado aqui. Deixa eu subir a barra aqui, versículos 20 e 21, acompanha comigo aí, Lucas capítulo 24, versículos 20 e 21, diz assim: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos, olha aqui, respondendo aí sobre o saudosismo, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. 5º motivo que distancia alguém da casa, da presença, da glória de Deus. 5º motivo, a perda da esperança. Amados, como eles viram que Jesus havia sido ressuscitado, eles já não tinham mais esperança. Então olha o que a Bíblia diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então, porque eles não viram Jesus ressuscitado, eles resolveram voltar. Amados, em nome de Jesus, mesmo que você não esteja vendo uma solução, mesmo que você não esteja enxergando Deus, mesmo que você não consiga ver a luz no fim do túnel, não volte, não vá para o teu passado, não volte para Emaús, porque Deus tem um propósito para você na igreja, Deus tem um propósito para você no corpo, Deus tem um propósito para você no reino dele. De maneira e forma alguma saia da presença de Deus. Além deles estarem sendo influenciados pela conversa um do outro, além deles estarem ali vivendo uma cegueira espiritual, além deles estarem ali vivendo uma tristeza profunda, além deles estarem ali pensando no saudosismo, em coisas do passado, agora eles perderam a esperança. E muita gente que tem perdido a esperança em Deus está vivendo uma vida destruída. Por quê? Porque não tem como você perder a esperança num Deus que ressuscitou. Era só eles darem atenção à palavra de Deus e entenderem que aquilo que Jesus havia dito ia acontecer. Então nós estamos aí, amados, vendo 7 motivos que distanciam as pessoas da presença de Deus. Conversa paralela, conversas paralelas, cegueira espiritual, tristeza, saudosismo, e o 5º motivo aí, a perda da esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você: não perca a esperança, tá? Eles haviam depositado toda a esperança neles em Jesus, e a Bíblia diz que Jesus havia morrido, e ao 3º dia a esperança deles foi embora. Tem um ditado aí que diz que a esperança é a última que morre, amados. E eu quero dizer para você, a esperança do cristão, ela não pode morrer, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Louvado seja Deus, amados, que a Bíblia diz que Jesus foi atrás desses 2 lá no caminho de Emaús.
Louvado seja Deus por isso. Jesus não permitiu que eles voltassem, mas permitiu que eles fossem para nos ensinar esses motivos aqui que têm tirado as pessoas da presença de Deus, amados. Sexto motivo, já estamos aí encerrando a nossa live, amados. Está no versículo 21, tá? Anota aí, Lucas capítulo 24, versículo 21. Olha o que eles dizem para Jesus, sem reconhecer Jesus, no versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, hoje já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam decepcionados. E amados, tem muita gente saindo da igreja, tem muita gente se distanciando do reino de Deus, da presença de Deus, da casa do Senhor, porque se decepcionaram com alguma coisa. Qual que era a ideia deles? Nós esperávamos que ele havia de redimir Israel, mas ele morreu. A nossa esperança era que ele fosse nos libertar do jugo de Roma, mas ele morreu. Então eles se decepcionaram, amados. E tem tanta gente se decepcionando com coisas, com situações, e estão saindo da presença do Senhor, amados. Em nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa há muitos anos com o meu pastor. Aonde tem seres humanos, aonde tem pessoas, aonde tem homens, há falhas. Com certeza vai haver decepção. Eles se decepcionaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, hoje já é o terceiro dia. Em outras palavras, estamos voltando lá para a nossa cidade, estamos voltando para Emaús, porque nós estamos decepcionados. E amados, que nós não venhamos permitir que decepções humanas venham nos tirar dos propósitos de Deus. Que nós não venhamos permitir que decepções que sofremos nessa vida venham nos tirar do reino e do propósito de Deus, amados. As pessoas têm o direito de se decepcionar, mas não podem voltar atrás. E o sétimo e último motivo aqui, para a gente encerrar, versículos 22, 23, 24 e 25, eu vou ler para vocês. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Eles receberam a notícia, veja isso, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos e dizendo que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Versículo 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Presta atenção, sétimo e último motivo que tem tirado as pessoas da presença de Deus, que tem tirado as pessoas da casa de Deus: falta de fé, descrença. Eles receberam um testemunho de que Jesus havia ressuscitado, de pessoas confiantes que eles conheciam, porém eles não tiveram fé, eles foram descrentes naquilo que eles ouviram e decidiram então voltar para Emaús. Mais uma vez eu digo para você: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não desiste de um discípulo, que não desiste de um filho. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor que foi no caminho de Emaús trazer esses homens de volta. Só que o detalhe, eles precisaram chegar até em Emaús. E a Bíblia diz que quando eles chegam em Emaús, eles convidam Jesus para entrar, e quando Jesus entra, era costume eles servirem ali uma refeição para os viajantes, e quando Jesus pega os pães ou o pão e parte, a Bíblia diz então que as escamas dos olhos caem, porque eles reconhecem que Jesus
é Jesus. E aí é fantástica a Bíblia, amados. Versículo 30 diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhes deu, e abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contavam o que lhe aconteceram no caminho, e como deles foi concedido no partir do pão. Aleluia, amados, louvado seja Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Se algum desses motivos que eu disse para você essa noite estão afastando você de Deus, estão afastando você da palavra de Deus, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: volta para a igreja, volta para o reino, volta para o corpo, volta para Jerusalém. Fica esperando acontecer aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Então, primeiro motivo: não dê ouvidos à conversa fiada, não seja cego espiritualmente, amados, de maneira alguma. Conversas paralelas, cegueira espiritual. Segundo motivo, vou ler todos para vocês aqui: conversas paralelas, cegueira espiritual, a tristeza, não permita que isso tire você da presença de Deus. Saudosismo, não viva de passado, viva daquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. Perda de esperança, não perca a tua esperança, amados. Não se decepcione com qualquer coisa, coloque tudo nas mãos de Deus. E o sétimo motivo, falta de fé. Não perca a tua fé, amados, de maneira alguma. Não perca a sua fé, tá bom? E que a palavra queime no teu coração. Eu gostaria de pedir para você que está me acompanhando aí, você que é membro aqui da IEQ Jardim Brasília, se você foi abençoado por esta palavra, que você compartilhe com as pessoas, compartilhe aí nos grupos que você conhece, para que nós possamos propagar aí a palavra de Deus, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu amo vocês, tá bom? Aí as minhas ovelhas queridas, eu amo vocês em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, a casa de vocês. Compartilhe aí essa live, e eu creio que esse estudo, essa palavra vai chegar aí em muitas vidas, pessoas que estão pensando em desistir, e elas vão voltar para a presença do Senhor. Não é para voltar para a casa de Deus, é para voltar para a presença de Deus. É para voltar para o corpo, é para voltar para o reino de Deus. Esse é o intuito de eu estar aqui pregando para você nessa noite, tá? Um beijo grande no coração. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na bênção, fica na paz. Querendo Deus, inspirado pelo Espírito Santo, amanhã eu estou aqui para falar mais um pouco de Deus com você, tá bom? Fica na bênção. Tchau, paz. Fui.